Olá, bem-vindos aos Horizontes de Setor. O meu nome é Alexandre Oliveira. Tudo bem convosco? Espero que sim. Comigo está tudo bem. Vamos fazendo por isso, não é? Tem que ser, tem que ser. Olhem, então o que é que vamos ter hoje? Vamos ver aqui um lançamento em que nos vai dar aqui uma orientação para si que esteve numa relação e que entretanto se afastou da pessoa ou romperam ou por alguma razão não está neste momento com a pessoa, mas que pensa, ainda pensa nessa pessoa. Pelo menos lá no fundo, no fundo, no fundo, pensa, será que ainda há alguma hipótese de vocês voltarem a ter alguma ligação? Ou alguma coisa mais concreta. Pode ser muitas questões. Na verdade, já tiveram uma relação e vamos ver o que é que o futuro, quais são as energias, naturalmente. Isto não é factos conclusivos que vos poderá trazer ainda a dois. Para isso, nós temos aqui coração vermelho. Eu vou começar pelo vermelho. Já tenho aqui as cartas para o vermelho. Está bem? Se vocês ainda não se decidirem em qual é a opção, se o vermelho, se o verde, parem o vídeo. Pensem um bocadinho. Já agora, se puderem partilhar o meu vídeo com pessoas que vocês achem que gostam deste conteúdo, subscrever porque é gratuito. É só tocarem em subscrever aqui no canal do YouTube. E se quiserem consultas, é só enviar um e-mail, está na descrição do canal para horizontesdocer@gmail.com. O meu nome é Alexandre Oliveira, já sabem, depois podemos fazer ou por e-mail ou videochamada, depois darei o meu contacto. Entretanto, vou agora, para quem se ligou, ao vermelho, vamos lá, meninas, meninos, quem for que estiver desse lado, vou virar as cartas, está bem? Para o vermelho. Se ainda não decidiram, já sabem. Param o vídeo, pensam, mentalizem o que querem saber, questionem, para ver se têm aqui alguma resposta. Vamos lá, vou começar. Minha rosinha saiu daqui do meu anjinho. Agora temos aqui pensamentos, sentimentos, pontos fortes, pontos fracos, o que poderá acontecer no presente, no futuro e a conclusão final. Bem, vamos lá então. Vamos lá, meninas e meninos, ver, analisar bem se a situação que tiveram merece alguma continuidade, não é? Há muitas razões que nos faz acabar, algumas são mesmo um fim, outras até merecem. Vamos ver se esta merece. Eu sinceramente acho que esta pessoa, para além de insegura, temos aqui uma carta dos medos, nos pontos fracos, dos medos, das indecisões, não sabe o que é que há de decidir. Temos aqui uma pessoa que acho que é muito agarrada à parte material, ou seja, pensa muito no seu bem-estar. Acredito que seja uma pessoa, se estiver numa situação que lhe dá bem-estar, e eu digo material mesmo, não abdica dela, comodidade, não é? Mesmo que não tenha tantos sentimentos assim, mas não vai abdicar dessa situação por um amor ou por uma paixão. Há pessoas assim, nem sempre fazem, não atuam conforme aquilo que sentem, mas mais conforme aquilo que pensam. Às vezes pensamos uma coisa, fazemos outra, enfim, não somos nada coerentes muitas vezes. De facto. E aqui um peso forte de moralidade. Há aqui alguma questão de moralidade. Provavelmente faz realmente as dúvidas desta pessoa e depois também esta carta que nós já vamos analisar. Portanto, aqui a moralidade pode ser, por exemplo, imagino, que eu acho francamente que é o que se passa aqui, eu acho que esta pessoa já está numa família, ou já tem alguém, um compromisso, e portanto valoriza isso, a estabilidade, e se eventualmente poderá custar-lhe, em termos morais, abandonar a família mesmo que goste de outra pessoa. Portanto, vai sempre optar pela estabilidade dele, energeticamente. Isto para já é energética, não estamos em pensamentos, em sentimentos, o que vai acontecer. Mas o resto também
vai um pouco nesse sentido. Pode ser também, pode não ser ter outra pessoa, pode simplesmente ter uma situação estável, ou de trabalho num sítio longe, ou uma família de quem tem que cuidar, ou a sua independência pode ver como estando sozinho ou sozinha lhe dá mais estabilidade do que os riscos de se associar a alguém. Às vezes as pessoas veem desta forma e, portanto, prefere isso. Não significa necessariamente que tenha alguém em termos um parceiro ou uma parceira. Estão a ver? Aqui, o que move mais esta pessoa é, de facto, a parte de se sentir bem e alguma moralidade. Acredito que tenha alguém responsável para cuidar por causa desta carta, ou simplesmente também ter algum arrependimento pelo facto de não lhe estar a dedicar o amor que devia de estar por causa destes princípios, ser uma pessoa mais materialista do que sentimental. Depois aqui nos pensamentos, o que é que temos? Mais uma vez uma carta ligada ao outros, à estabilidade, ao comodismo, ao estar bem acomodado, àquilo que lhe dá o conforto, aos prazeres, muito essa pessoa ligada a isso. Isto é o que ele pensa. Não é uma carta de copas, não é paixão. Aliás, deixem-me ver, pois, reparem, nós não temos uma única carta de copas neste lançamento. E copas, que é aquele taça, não é? Simboliza as emoções. Temos ouros, que é materialização, dinheiro, trabalho, concretização de questões que nos faz falta também, obviamente, não é? Todos precisamos, mas tudo tem que estar equilibrado. Nesta pessoa está muito mais a questão, de facto, só desta parte material. Depois nos sentimentos, sentir que realmente quer carta do legado, 10 novamente ouros, ou seja, um 10. Na numerologia do tarot que as cartas vão avançando, temos um 10, portanto privilegia realmente materializar as coisas a um alto nível, a ter uma vida confortável, a ter uma profissão que lhe dê dinheiro. Eu estou aqui a criar situações, podem ser outras quaisquer, ou a garantir a estabilidade das pessoas por quem está responsável. Pode ser uma esposa ou um esposo, pode simplesmente ser uns filhos, pode ser aos pais, pode ser a própria vida, que já tem a sua vida, já está completa, já está organizada, e não quero entrar aqui em associando-se a alguém pode lhe trazer mais instabilidade na vida. Pronto, pode ser apenas isso. Não significa, como vos digo, necessariamente ter alguém. Mas acredito que a maior parte tem aqui, de facto, uma família, alguém por quem é responsável por assegurar o bem-estar. Por causa desta carta da moralidade. Está bem? Acredito que a maioria sim. Não seja assim uma pessoa materialista, sim, mas não somente pelo facto de ser para ele, ou para ela, mas também pelo facto de ter sobre si a responsabilidade de cuidar, de levar para a frente um legado que não consegue abandonar. Portanto, os pontos fracos aqui é realmente há aqui mágoas, há aqui decepções, pode haver aqui em alguns casos sim traições, pode significar isto, o distanciamento, porque houve uma traição e pela opção que a pessoa de facto sente que quer manter a parte da materialização da sua vida, seja da forma que for, como já dei vários exemplos que não me vou repetir. Nos pontos fracos, a pessoa que não consegue ver a situação com clareza, não consegue decidir. Repare, esta pessoa ainda não fez uma decisão em concreto, porque esta carta mostra isso, mas também não é uma carta de decisões. É uma carta em que a pessoa vai continuar na dúvida, não consegue decidir, não sabe por que caminho fazer, pode até ficar a pensar no tema, mas para já não se consegue decidir, por exemplo, por regressar para si. Não largou completamente, mas também não decide por um sim, estão a ver? No presente, para o caso de esta pessoa ter de facto um parceiro ou uma parceira, já um companheiro de vida, eu acredito que vocês se voltem a encontrar, vivem um momento de paixão, mas vai continuar a manter a outra pessoa. Temos aqui o diabo, traição, uma pessoa que não é clara consigo. Por outro lado, quem não tem de facto uma mulher, uma parceira, um companheiro de vida,
podem realmente viver uma noite de paixão, reaproximarem-se, ou simplesmente a pessoa tentar, como ainda não conseguiu de facto, aqui decidir se quer ou não quer, manipular um bocadinho e vir com que está cheio de saudades, que gosta imenso, que essas conversas que se faz, não é? No sentido de continuar a garantir que você está disponível para esta pessoa, porque esta pessoa é uma pessoa que gosta da posse, estão a ver? E a posse às vezes não é só dinheiro nem coisas materiais, é posse em tudo. O facto de sentir o poder de a ter ou de o ter é algo importante e que está muito marcado nesta pessoa. A posse, o diabo também é aquele sentimento de posse, mas a posse não é amor, não se esqueçam disso, está bem? Podem vir com falinhas mansas, mas se o sentido for a posse, se não vos trouxer nada, não é amor e não vale a pena. E depois temos aqui uma carta no futuro, mais ou menos em que a pessoa anda, esta pessoa é complicada mentalmente, com arrependimentos, a pensar no caso, esta também pode ser a sua energia, ainda está presa à pessoa, não consegue largar, mas não vai ver concretizações, está bem? Porque vai continuar a ficar a pensar no mesmo, a pessoa também pode estar a pensar nas mesmas coisas, até ter alguma paixão por si, mas acaba por não tomar nenhuma decisão. O resultado final, temos aqui o 3 de paus. O 3 de paus é uma carta em que há a vontade de passar por uma fase diferente. Repare, temos aqui a pessoa com 2 de paus. O 2 de paus é aquela parte em que a pessoa está a planear o que é que deve fazer, mas que ainda não está numa posição de conseguir tomar uma decisão. O 3 está no início de poder vir a tomar uma decisão por um dos caminhos. Qual deles? Eu sinceramente, tendo aqui em perspectiva esta personalidade, moralidade, de sentido muito material pelas coisas, aqui o diabo, esta parte mental um bocadinho confusa, diria que a continuar consigo seria sempre mantendo toda esta vertente material que esta pessoa valoriza e nunca seria de facto uma decisão, pelo menos neste momento, reparem, genuinamente a seu favor. E estas cartas são muito pesadas. Repare, são cartas, são reis e são 10 de ouros, não são qualquer carta. Portanto, de facto, o que a pessoa valoriza é de facto a estabilidade, a materialidade, seja a profissão, seja a família que já tem, seja a independência porque está bem e não quer, não consegue ver aqui a possibilidade de incluir alguém que possa tirar aqui o partido tudo desta estabilidade que já tem. A moralidade pode, por exemplo, ter pais para cuidar, família, o que seja. A moralidade também pode ser pelo facto de ter a consciência que pode não lhe conseguir dar aquilo que você merece, porque é uma pessoa que não decide, que pode trair, que é complicado mentalmente e muito obsessivo em tudo o que faz. E, portanto, todas estas questões me levam a acreditar que, mesmo que vocês se reencontrem, e para alguns casos eu acho que isso vai acontecer, pensem bem, percebam a energia, efetivamente, desta pessoa, porque não há uma única carta de copas que é a carta dos afetos, do bem-estar, das emoções, do amor. Está bem? Vamos lá agora ao coraçãozinho verde. Então vamos lá aqui a quem se ligou ao coraçãozinho verde. Vamos lá ver se esta relação tem alguma hipótese de regressar. Vamos lá ver, aqui psicologicamente, o que é que nós temos? Temos uma boa carta para estas situações de regressos. Temos o julgamento. É quando a pessoa está a pensar na situação, está a reavaliar e até a pôr a hipótese de regressar. Sim, é uma energia favorável e esta é a parte psicológica da pessoa em que vocês mentalizaram. A vontade de regressar de uma forma diferente, naturalmente, por uma razão vocês romperam, mas sim, existe aqui no pensamento essa possibilidade bem aberta. Ainda que depois tenhamos aqui esta carta que pode demonstrar
alguma incapacidade de ver as coisas com clareza, com verdade, ou poder até aqui pensar em alguma forma manipuladora para vos aproximar. Em todo o caso, aqui nos pensamentos, a pessoa vê aqui o dependurado. Eu vou já pôr aqui nos sentimentos, porque podem estar relacionados. Porque a verdade é que as restantes cartas, quem vê estas duas cartas pensa, bem, esta relação não tem qualquer possibilidade de avançar. Não acho que seja isso, porque juntando, por exemplo, com esta carta, é assim, nos pensamentos a pessoa vê, as coisas estão paradas. Aliás, pelo julgamento, nota-se que a pessoa ainda está a pensar no assunto, portanto, não significa que a pessoa regresse já ou que esta situação poderá ter hipótese no momento presente. Mas está a avaliar a situação. Para já, as coisas ainda estão paradas. Pode não haver iniciativa, pode até sentir que, eventualmente, da sua parte não haja essa vontade de regressar para a vossa relação. Em termos de sentimentos, nós temos aqui a torre, portanto, acredito que esta pessoa esteja profundamente magoada, vocês tenham afastado de uma forma abrupta e que tenham que a regressar, de facto, ter aqui presente o facto de terem que reconstruir a relação, repensar em relação e o vosso entendimento. Porque uma torre é algo muito forte no relacionamento, é um afastamento, portanto, vocês só mostram que em termos sentimentais sente que há aqui um afastamento e algo que ruiu e que é preciso reconstruir. Porque é que eu digo que eu acho que pensa reconstruir? Porque temos aqui nos pontos fortes a possibilidade, 4 de paus, de paixão, de estabilidade. É um 4 em termos numerológicos, significa a estabilidade. Estão a ver, parece quase 4 faz um quadrado, portanto é uma casinha, é a harmonia, portanto a possibilidade de construírem alguma coisa outra vez, sendo que nos pontos fracos temos aqui a carta da força, que é uma carta de ansiedade, mais uma vez se calhar de reprimido, ainda que queira, talvez daí nos pensamentos esteja o dependurado, reprime-se porque quer, mas na verdade não avança. A tal questão de pensamos uma coisa, mas depois fazemos outra. E, portanto, reprime-se. Ainda que tenha sentimentos e paixão, reprime-se, porque também o sentimento é que a relação neste momento não está boa. E o pensamento poderá ser, se regressar, possivelmente, as coisas não vão funcionar assim tão bem. Portanto, a pessoa está aqui a pensar, a digerir, a reavaliar. No momento presente temos aqui o Sol, que é uma excelente carta que responde como sim. Portanto, sim, eu acho que vocês esta pessoa vai conseguir limpar estas confusões, vai ter, o Sol é um sim, mas aliado aqui à força, e é esta carta, ao dependurado, e ao facto de precisar de nos sentimentos, de um reconstruir do vosso sentimento, pode não ser para já, ainda que a carta do renascimento, que é do julgamento, peço desculpa, normalmente é algo que são coisas que até acontecem de repente, portanto, dentro de cartas lentas e de outras que até são rápidas, acredito que pode não ser já daqui a uns dias, mas vocês vão ter realmente aqui uma abertura para tomarem consciência da vossa relação também. Acredito que esta pessoa também é um sol, pode ser bastante centrada em si próprio, mas o sol traz luz, traz consciência, traz a verdade, portanto, possivelmente vão se aproximar e vão perceber, entenderem sobre o que é que aconteceu para se terem afastado e ter provocado estas ansiedades, estes sentimentos quase destrutivos. Se calhar disseram coisas pouco simpáticas um ao outro e agora tem alguma retrai-se, não é? É normal, a pessoa acaba por se retrair, até porque se calhar não sabe o que é que você pensa. No futuro próximo, temos aqui a carta dos encontros íntimos, da paixão, do bem-estar. Portanto, sim, a pessoa aqui a perceber que realmente tem emoções. Acho que é uma fase que tem que ser limpa para vocês regressarem. Ainda que, na conclusão final, tenhamos aqui a carta, que é algo que tem que ter atenção, que é de aquelas relações que não são assim tão equiparadas,
não sei se o sentimento é parte a parte, se é de um de vocês, mas está aqui, algum de vocês é capaz de dar mais do que o outro. E isto pode ter sido o foco, que às vezes são coisas que nós não damos contas, do vosso afastamento, da vossa. Vai dilapidando os sentimentos, vai dilapidando a relação, sem nós darmos contas. São pequenos gestos, às vezes muito pequenos, mas se nós tivermos uma pessoa mais sensível do outro lado, ou se somarmos muitos gestos, por pequenos que sejam, em que não temos o cuidado de facto de dar e receber de igual forma, vai de facto desgastando a relação e depois vem a torre, não é? Depois temos que pensar, fazer um novo julgamento, repensar na relação, o que é que vamos fazer disto. Enfim, é um ciclo que não é assim tão incomum, não se preocupe. É muito comum, mas que por estas coisas nós temos que ficar atentos, porque aqui com o Sol e com o 9 de copas, temos copas, o 9, repare, uma carta forte em termos de emoções. Portanto, sim, há emoções, há a possibilidade de voltarem, ainda que com este alerta, que de facto não sei se foi isso que foi gerando o vosso afastamento, terem atenção quando acharem que há um está a dar mais do que outros, falarem abertamente e dizerem, olha, toma nota desta situação, para irem acompanhando e não se voltarem a afastar, está bem? Beijinhos, já sabem, subscrevam, é só tocar. E se quiserem partilhem o meu vídeo, para quem gosta dos conteúdos, e consultas é através do e-mail horizontesdoser@gmail.com. Beijinhos para todos.